seja o que Deus quiser. Bom, gente, Luciano aqui. Normalmente algumas pessoas me perguntam sobre algumas coisas que acontecem um pouquinho nessa questão do Bitcoin e tudo, ciclos de mercado. E normalmente, como eu fico meio... não tenho tempo direito para ver isso e tudo, não fico mais em dúvida. Algumas pessoas estão em dúvida se tem bull market ou bear market na questão do mercado cripto, essas coisas todas. Então vamos lá, vamos falar umas coisas bem interessantes. Primeiro de tudo que a gente tem que entender, que no primeiro ponto que a gente tem que ter noção é, tudo isso que eu vou falar são probabilidades, é você que faz o seu gerenciamento e você que tem que tomar conta de suas decisões. Você nunca, em hipótese nenhuma, pode colocar a sua decisão na mão de outra pessoa. É a pior coisa possível. Ok, pode ser um trader gigantesco e tudo, mas de certa forma você está tirando meio do seu... tirando o poder de você mesmo para tomar decisão sobre alguma coisa da sua vida. Ok? E segundo, isso aqui são possibilidades. E sendo possibilidades eu posso estar errado. E muito errado. Tá joia? Mas vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender então aqui é o modelo Stock Flow. O que é o modelo Stock Flow? O modelo Stock Flow é um modelo que foi baseado num camarada chamado Plan B. Que o que ele fez? Ele fez um gráfico a partir do preço na relação de anos, levando em conta a distância do halving. O que exatamente é o halving? O halving é um evento no Bitcoin que depois de determinado ponto corta o fornecimento dele pela metade. Aproximadamente a última vez que eu vi nesse exato momento está emitindo por 6,5 bitcoins por bloco. Aí no próximo halving vai cortar esse valor pela metade, tá joia? Mas o que isso significa? Normalmente, quando corta o valor de fornecimento dos bitcoins por bloco pela metade, causa um corte de fornecimento do produto. Resultado: o preço aumenta pra cacete. Quanto mais escasso um produto e maior a procura dele, mais ele fica caro. Melhor exemplo disso para pessoas de baixa renda como eu é o álcool em gel no começo de 2020. Teve um ponto que ele chegou a R$50, até que a galera começou a fazer e tudo, e o preço voltou ao normal. Tá ok? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter noção. O que significa esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui, ele mede o preço do Bitcoin em relação à distância do halving. Quanto mais quente a cor, significa que maior é a distância até o próximo halving. Quanto mais fria a cor, mais azul a cor, significa que o halving está extremamente curto, ok? O que isso significa? Se vocês repararem uma coisa bem interessante no ciclo do Bitcoin, pode perceber que normalmente o Bitcoin, antes de tudo, por ser uma coisa escassa, ele está num crescimento constante, mas ele, como diz, dá uma pirocada de preço a partir quando acontece o halving, que corta o fornecimento abruptamente pela metade e começa uma corrida desenfreada a partir disso. Isso você pode ver em jornais, revista, todo mundo falando e tudo. Se você ver para fazer uma procura básica sobre isso, vai ver essa questão. Vamos dar um zoom aqui só para você ver que é o último ciclo. Vou pegar aqui, ó. Ok. Você pode ver que normalmente o valor do Bitcoin em 2015 estava 200, mais ou menos estava uns 150, 200 dólares. Na época, quando eu trabalhava numa empresa, ela foi vítima de ransomware, a galera pediu 10 bitcoins como recompensa, aí não pagou mesmo, a gente se virou. Mas pode ver que aqui estava num preço normal de 200, 300, num movimento constante. Tem suas variações, mas não está num movimento constante de alta. Aí deu um picozinho aqui, que normalmente parece que é normal do mercado, foi o halving, deu uma queda,
parece que foi correção, se for analisar foi uma correção, e começou uma pernada de alta. E essa pernada de alta foi até final de 2017 para 2018. Depois disso, entrou o que a galera normalmente chama de inverno cripto, ou pode ser falado como super tendência de baixa. O que isso significa? Que a partir daí vai entrar um resfriamento do mercado, em que as pessoas estão realizando lucros, porque muitos entraram mais ou menos nesse ponto aqui, por exemplo, $201, $300, e normalmente começa a vender 14, 13, 12, 6, 5. Normalmente quem vende aqui está com lucro pra cacete nesse mercado, mas normalmente não é uma hora que está todo mundo fazendo lucro. E aí normalmente fica assim até um ano depois do pico dos preços, pela análise que eu fiz. Posso estar errado antes de tudo. E aí começa a preparação e acumulação para o próximo halving. Ok, o que eu falo que isso significa? Normalmente, com isso significa que o ciclo do Bitcoin é uma coisa bem estruturada. Isso é minha opinião pessoal. Levando em base como o mercado, o pouco que eu estudei do mercado, e tem que estudar muito mais como funciona, questão de procura, oferta e tudo, entrada de institucionais, essas coisas todas. Normalmente o Bitcoin, que eu achava que na época que o Satoshi colocou como uma moeda de troca, essas coisas tudo, estou vendo que mais para frente ele já está começando. As pessoas comuns não perceberam isso, mas os institucionais e as pessoas grandes perceberam isso, que o Bitcoin e as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, estão começando a se tornar reserva de valor. E principalmente o Bitcoin, que eu vejo é uma reserva de valor inviolável, porque literalmente ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Isso faz ele, mais ou menos, o Bitcoin ser literalmente totalmente blindado. O Ethereum tem o Vitalik, tem o camarada lá da Polkadot, tem o Charles Hodgson da Cardano e vários outros projetos e tudo, mas normalmente o que acontece? Essas pessoas mostram a cara, o que é bem louvável, mas mostrando a cara mostra uma identificação, mostrando a identificação mostra quem cobrar. Isso para governos, instituições, estados já tem alguma coisa. A vantagem do Bitcoin é que o camarada que criou o Bitcoin, que pelo que eu vi, pelo que eu estudei, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que foi sobre a crise de 2008. Ele criou o Bitcoin por causa da crise de 2008 e aquele camarada estava com virado no geral de raiva na hora de ter criou o Bitcoin, porque é literalmente insano a ideia do Bitcoin. Mas ok, vamos lá então entender o que está acontecendo. O que eu vejo que muita gente está falando hoje em dia é por causa disso aqui, ó. Isso aqui é o que está o preço aqui do último halving, que foi de 2019 e 2020. Desculpa, 2020 e 2021. Como pode ver, começou uma recuperação de preço no final de 2019 para 2020. Ok, começou a subir, ok, e deu a queda do preço em março, tecnicamente que a galera chama de Corona Day. Tá joia? O que exatamente foi o Corona Day? Normalmente quando a gente vai falar isso, a gente tem que pegar não só questão de análise gráfica, mas cenários macroeconômicos e coisas que geram totalmente fora do mercado de especulação. Desde 2019 estava saindo um boato que começou a sair um boato de uma nova doença saindo na China. Vocês sabem, que eu não preciso falar o nome. E uma coisa bem interessante, que desde outubro de 2019 veio vários pesos pesados de empresas tecnicamente globalistas, metacapitalistas, ou sei lá o que é o nome, eu não entendo porcaria nenhuma dessa questão. Depois eu dou um estudado no Olavo para entender essas coisas. Mas eles estavam se preparando para tentar fazer um controle de alguma coisa da população para fazer isso. Eu não
não prestava atenção nesse mercado, mas analisando o que aconteceu depois, eu vejo, eu posso estar errado antes de tudo, que eles deixaram a galera ficar eufórica em janeiro e fevereiro e deixaram e botaram um monte de proibição e tudo em março. Isso botou o preço, todo mundo ficou com medo. Eu lembro que eu fiz uma compra grande para minha casa, para durar uns 2 meses, e que todo mundo começou tipo assim a estocar e tudo nesse estocar e tudo. Normalmente eu falo que eles estão em estoque porque eu lembro da greve dos caminhoneiros que teve em 2018, 2017, eu não me lembro muito bem desse troço, eu nem presto atenção em muita questão de política, mas que ferrou a questão do abastecimento no Brasil. Não chegou nesse ponto, mas foi uma coisa muito perigosa porque causou um desabastecimento em massa em em questão de mercados, lojas de varejo, de tudo. Normalmente eu presto serviço para comércio, trabalhava em comércio na época, eu vi o sufoco que foi, muita gente foi demitida e tudo. Mas isso é para vocês entenderem o contexto antes. Agora, para o contexto depois, voltando agora à questão da especulação, deu a queda. E essa queda aconteceu tecnicamente 2 meses antes do halving. Aí depois começou o halving, começou a lateralização, começou uma subida, deu uma lateralizaçãozinha de novo e começou, como eu gosto de falar, começou a pirocada do Hulk. E chegou no ponto de 60 mil dólares, por volta de 60 mil dólares, 65, sei lá o que, 64 mil dólares, em janeiro, fevereiro, março, em abril. E deu uma queda em maio. Ok, para vocês entenderem essa queda, vocês têm que entender primeiro que tem várias coisas que giram em torno, que não tem a ver somente com o Bitcoin, são várias coisas a mais. Agora deixa eu mostrar um outro gráfico aqui. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é o gráfico do SP500 futuros, que é o gráfico das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Questão de especulação e tudo, não entendo muito bem dessa parte. Ok? O que a gente pode ver por esse gráfico aqui? Eu coloquei num zoom muito pequeno e tudo, porque para pegar um histórico bem interessante. Que normalmente aqui ele veio cair queda e tudo, deu uma queda que começou aproximadamente setembro, deu uma vaqueada e tudo, deu uma queda até dezembro em 2018, 19 ok, setembro deu uma queda também até em outubro, subiu de novo, dando pingos interessantes nas médias, depois vou dar um zoom na média para você entender o que é, e deu a queda aqui no Corona Crash, que foi em março do ano passado, que é uma coisa literalmente que ninguém esperava. Pode ver o tamanho da queda aqui, todo mundo ficou assustado. Ok. Voltando ao assunto, aí começou a subir de novo, foi subindo, recuperando, e deu uma queda de novo, subiu, deu um reteste e foi subindo de todo até agora. Então vamos lá, então, só para vocês entenderem exatamente o que aconteceu. Normalmente, pelo meu estudo, pelo que eu estudei, e antes de tudo eu vou falando, eu posso estar errado. O mês de setembro é um mês ruim para a questão da especulação, levando em conta que é um mês de meio de ciclo, tem contratos semestrais, tem contratos mensais, tem contratos trimestrais, tem contratos semestrais e tem contratos anuais de futuros, ok? Esse é o primeiro ponto. A próxima coisa que a gente tem que entender é o seguinte: desde 2008, na verdade desde 2008 não, deixa eu ver se eu encontro esse troço aqui, inflação, não, pera aí, errei o nome, emissão, dólar, gráfico. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que isso aqui serve. Abrir
Abre imagem nova aqui. Ok, vamos lá então. Esse aqui é de 1990. Deixa eu ver aqui. Histórico. Pior que eu não tenho esse troço, mas tá bom. Eu acredito que esse aqui de 90 aqui vai ser interessante. Ele vai dar para explicar um pouco. Vamos lá. Normalmente, desde 1990, a gente estava numa questão que estava acontecendo. Depois eu vou contar um assunto, já que não tem gráfico até mais tarde, eu vou explicar para você. Estava numa emissão muito pequena de dólares. Aí, pouquinho a pouquinho, 95 começou a emissão, 2000 aumentou, 2002 aumentou a emissão, aí deu um problema que caiu, aí aumentou a emissão de novo, deu uma queda, aumentou a emissão de novo e aconteceu, e agora está num pico gigantesco. Vamos lá, o que vocês têm que entender? Se vocês repararem, bem interessante, está acontecendo, os picos acontecem em algumas coisas e dá uma queda depois, na questão da emissão. O que exatamente aconteceu nesses negócios onde deu essa mínima aqui? Esses picos de emissões que está todo mundo com o cu na mão por enquanto. É o seguinte, nos anos 2000 aconteceu aqui que a gente chama de crash das empresas.com. Olha lá. Só um momentinho aqui. Quem é que tá ligando? Ok, depois eu vou mandar para você mesmo, tá, Glau? Vamos lá então. O que aconteceu exatamente nessa questão da bolha.com? Essa bolha da internet, ou bolha das empresas.com, aconteceu mais ou menos por volta de 94 a 2001. Foi uma bolha especulativa, uma forte alta das ações das novas empresas de tecnologia de informação e comunicação baseadas na internet. Começo da bolha da internet. Tipo assim, começou um monte de site, né? Eu lembro que nessa época a Yahoo valorizou pra cacete, começou a valorização da Google, MSN, que antes não era da Microsoft, valorizando pra cacete e tudo, e deu um auge de especulação, deu uma coisa, uma loucura e tudo, um monte de gente que trabalhava na Yahoo bilionário, até que chegou num ponto que a galera viu que não valia tanta coisa assim. O que aconteceu? Caiu a especulação gigantescamente, muitas empresas quebraram nessa época. Tá joia? Aí ficou esse marasmo nessa época lá nos Estados Unidos, não afetou tanto o Brasil, porque o Brasil naquela época não era tão ligado à internet ainda. Nos anos 2000 eu estava com aproximadamente com uns 12, 13 anos. Eu ficava mais jogando bola, brincando mais com a molecada na rua do que ficando vendo novela, essas coisas, graças a Deus. Mas muita gente perdeu dinheiro e tudo, ficou umas coisas muito baqueadas, ok? Lembre-se, primeira bolha do ano 2000, bolha.com. Se vocês verem um filme, tem um filme muito interessante chamado, qual é o nome daquela porcaria? A Grande Aposta, esse aqui, ó. Agora que a gente vai entrar pelo primeiro ponto. A Grande Aposta, esse filme aqui fala sobre a crise de 2008. Que a crise de 2008 aconteceu por causa da crise, começou por causa de uma crise chamada, bem interessante, deixa eu procurar aqui, ó. Crise dos
a crise dos subprimes, que começou com uma crise financeira desencadeada a partir da queda do índice Dow Jones, isso de acordo com o Yahoo, motivada com uma concessão de empréstimo hipotecário de alto risco, chamado subprime, ou sei lá o que. Você vai entender um pouquinho dessa história se você ver esse filme aqui, que explica muito bem o que aconteceu. Com algumas mudanças de nome, algumas pessoas pediram para aparecer, outras não, mas explica mesmo o que aconteceu. Tá joia? Que foi motivada pela concessão desenfreada de créditos imobiliários através das empresas Fannie Mae e Freddie Mac, que normalmente hoje são bancos controlados pelo governo americano. Isso, resumindo, deu crédito pra cacete pra todo mundo, e várias falhas de regulação no sistema financeiro que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Resultado, isso não foi a crise de 2008. Não foi mesmo mais ou menos isso, mas ela começou com isso aqui, tá joia? Que rebentou as bolsas de valores lá. Que a partir dessa crise aqui, ela foi para ficar crise financeira de 2017 e 2018, que começou com a falência desse branco meio doidão aqui, que eu não entendo muito bem, mas foi influenciada pela crise de 2000 e dos subprimes. Tá joia? O que isso tem a ver na questão? A questão teve duas crises consecutivas na economia americana, que foi a crise de 2000, bolha.com, crise de subprimes, 2008. Desde 2008 até 2009, que teve uma recessão, o Brasil não teve tanto impacto nessa recessão. Por quê? Porque o Brasil é um exportador de commodities. E normalmente nesse ponto, o Lula, não sei porquê, ela resolveu dar acredito por causa dessa questão do subprime, começou a dar um pouco de valia para a galera da China comprar os commodities nossos. Que por um lado foi bom, que conseguiu salvar um pouco das finanças e tudo, mas por um outro lado foi extremamente ruim, se for parar para pensar, porque deixou a gente totalmente muito dependente da China. Resultado, a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Para bom ou mal, é isso que está acontecendo. Não estou falando de questão política aqui, mas é o X da questão. Beleza, então, vamos lá. Depois dessa crise que teve de 2008, o Fed americano, a Reserva Federal Americana, começou a impressão de dinheiro pra cacete para tentar contornar os efeitos dessa crise. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o Bitcoin, com as criptomoedas? O Bitcoin nasceu como um resultado e como uma resposta para essa questão das moedas fiduciárias. O que acontece exatamente? Vamos só entrar aqui. Não é Richard, acho que é esse aqui, Nixon. Deixa eu ver aqui. Não errei. Países, crises relacionadas. Não, economia. Crise energética. Eu esqueci a porcaria do acordo, mas foi um acordo que aconteceu que teve como consequência que a partir de 1970 os Estados Unidos começou a impressão de dinheiro desenfreado para tentar pagar suas dívidas externas. Aí, que antes o dólar era lastreado em ouro e depois ficou lastreado em palavra de político.
Aí, resultado, deu merda, começou a inflação generalizada, começou a subir a inflação, essas coisas todas, e emissão danada de dólares. Beleza. O que aconteceu nesse meio tempo? China tentou fazer uma de gente boa e tudo, um monte de empresa começou a importar lá, produzir na China, blá 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 blá. Veio crises, essas coisas todas, e chegou num ponto que está hoje do SP500 está lá em cima, e toda vez que ele faz um toque na média de 8, mais ou menos na média de 8 semanas, todo mundo fica com o cu trancado. O que exatamente está acontecendo que eu vejo, eu posso estar errado, isso não é um conselho de financeiro, mas o que eu vejo é o seguinte: normalmente acontece essa questão de ciclos econômicos e tudo, e tem uma chance muito grande de ter uma recessão. Vamos olhar lá a questão das recessões econômicas. O que está acontecendo exatamente? Num curto espaço de tempo, o governo americano começou uma impressão desenfreada de dinheiro para compensar um pouco os gastos que estava tendo, tanto os gastos militares quanto os gastos com o estado dele. Nesse meio tempo, o que acontece? Um monte de alguns países emergentes, outros países mais pobres, El Salvador, Costa Rica, essas coisas tudo, alguns países da África, outros países da América Central ou talvez da América do Sul, estavam começando a usar o dólar americano como moeda de troca mesmo e tudo. O que acontece? Normalmente com essa impressão desenfreada de dinheiro acontece inflação. O brasileiro entende que é inflação melhor do que ninguém, e brasileiro vive um modo hardcore do Dark Souls. Quem é gamer vai entender. E o que acontece? Com a impressão desenfreada de dinheiro, com impressão desenfreada de dinheiro significa injeção de dinheiro na economia, crédito desenfreado na economia, e está aumentando pra cacete. A última vez que aumentou desse jeito, dessa forma, de um jeito tão grande que aconteceu, foi na crise de 1929. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a Grande Depressão. Por que o pessoal tem tanto medo que fica com o cu trancado quando pensa nessa crise? Essa crise foi antes de 1939. E o que aconteceu em 1939 e 1945 não precisa falar. Tá joia? Segunda Guerra Mundial. Então vamos pro X da questão que eu vejo que está acontecendo. Os economistas mais que pensam do pior, que pensam na lei de Murphy, se alguma coisa vai dar merda, pode ter certeza que ela vai dar merda, estão vendo que o mundo está encaminhando para esse cenário de guerra mundial. É absurdo falar isso? Não. Infelizmente, se a gente for pegar algumas análises de comportamento, o que está acontecendo, algumas coisas estão acontecendo em alguns países, estamos vendo que o mundo está encaminhando para um estado de guerra mais cedo ou mais tarde. Não sei quando vai ser ou por que vai ser. O que isso afeta? O que afeta é que esse pessoal está temeroso que essa questão de Grande Depressão para levar em guerra. Isso com a impressão desenfreada de dinheiro desde 2008 e mais injeção de crédito desde que normalmente acredito que o bom ilustríssimo Trump, pelo que eu analiso pelo SP500, ele tem toda uma freada nessa impressão de crédito a partir normalmente de 2018. Ele tentou dar uma freada, porque se você for analisar, aqui 2019, aqui. 2019 tudo, vamos pegar aqui 2019. Teve apenas uma diferença de uma limitação de
de ter aumento de 30% entre esse tempo do Futuros SP500. Isso significa que o mercado foi bem, tudo aumentou 30%, 31%, mais ou menos aqui, pegando mais ou menos aqui 2017. Vamos pegar aqui 2016, que eu acredito que o Trump entrou em 2016. 44%. Ok, o mercado ficou bastante otimista e em 2018 deu uma lateralizada. Se for pegar aqui o gráfico aqui, pode ver que aqui, ó, ele dá uma subida em 2015, mas ele dá uma queda forte aqui, 2016, 2017. O que significa? Isso significa, no meu ponto de vista, posso estar completamente errado. Isso significa que o governo americano tentou dar uma segurada na emissão de crédito e tentou liberar alguma coisa na economia e tudo, né? Só que o que acontece mais ou menos pouco tempo depois? Corona Day. Para tudo, o governo é obrigado a fazer injeção de dinheiro para o pessoal que está parado. Por causa dessa injeção de dinheiro que aconteceu, o SP500 começou uma pirocada do Hulk para cima sem parar. Uma especulação desgraçada de tudo. E o que acontece nesse meio tempo? Quanto maior a subida, maior a queda. Tá joia? E isso é uma coisa que o pessoal está preocupado. Agora vamos lá, pegando em conta o que isso tem a ver com o que está acontecendo nesse exato momento. Vamos lá, então vamos colocar num cenário macro para vocês entenderem exatamente o que aconteceu nesse meio tempo, nesses meses agora, sobre a questão do Bitcoin, criptomoedas, essas coisas. O Bitcoin começou uma subida meteórica a partir de outubro de 2020. Deu a Corona Cash, subiu, lateralizou, pirocadinha, fez o Bart Simpson, caiu de novo, lateralizou, foi para cima, subiu em cima e começou, que eu gosto de brincar, de pirocada do Hulk. Até em fevereiro de 2021, eles começaram uma subida meteórica. Aí, como começou a acumulação e tudo, não sabia se estava conseguindo dar força, e começou a especulação e manipulação geral, que culminou com a queda do dia 12 até o dia 19 de maio. Ok? Beleza. Nesse meio tempo começou uma lateralização até mais ou menos os 20 de julho, que todo mundo estava com o cu na mão até 20 de julho, e literalmente todo mundo mesmo estava com o cu na mão, porque estava com medo de ver o inverno antecipado. E começou a pirocada do Hulk até mais ou menos aproximadamente 20 de agosto. Que eu acredito que isso que eu achei um pouquinho estranho, isso no ponto de vista, porque subiu normalmente no ciclo do Bitcoin. Se você for analisar, eu sei que o mercado ninguém consegue analisar o mercado, mas você consegue encontrar alguns padrões quando você analisa o que aconteceu para trás. Normalmente o Bitcoin no gráfico mensal ele tem uma queda aproximadamente no final do mês e só começa uma subida até o começo do mês. Se você for analisar até aqui nessas subidas expressivas, você pode ver, setembro, por exemplo, aqui, no finalzinho do mês, aqui, teve uma queda, 26, 27, última sexta-feira do mês, deu uma queda violenta, recuperou, final do mês, deu uma subidinha, mais uma queda, começo do mês, começou a pirocada do Hulk. E foi assim questão da euforia. Aqui, pode ver, 26, finalzinho do mês, subiu de novo, recuperação, subiu de novo, aqui, final do mês, aproximadamente final do ano, subiu de novo, aqui,
ó, deu a queda no começo do mês, deu a queda aqui, final do mês, subida de novo, queda de novo, final do mês, subiu, mais ou menos e tudo, final do mês, subindo, queda de novo, final do mês, finalzinho do mês, a média do mês começou a subir até mais ou menos dia 8, tudo, e queda. Aí foi queda. E uma coisa bem interessante que pouca gente não percebeu, que no começo do mês aqui de junho, que foi o primeiro mês, depois de maio, do que aconteceu, teve uma subida e queda de novo. Só julho que foi diferente, que entrou num período de acumulação bem interessante. Que com finalzinho do mês, no final do mês, deu a pirocada para cima, que isso foi totalmente fora. Vamos lá então. O que isso significa? Levando em conta, o que eu vejo é que o pessoal está com medo de alguns fatores, que são, primeiro, os contratos futuros do Bitcoin, que semana que vem, só um momento, a partir de em 24 vai vencer, semana que vem, última sexta-feira do mês. O pessoal está meio temeroso por causa disso. Segundo, o SP500, os futuros do SP500 deu uma fisgada para baixo, na verdade está numa sequência alta para baixo, e eu coloquei um setup aqui, estou experimentando alguns setups aqui para mais aplicar a mim, mas eu achei interessante esse setup de a média de 56 dias com a média de 8 semanas. Eu gostei, eu achei interessante esse setup, eu vou ver se eu começo a usar esse setup para mim ter uma noção mais ou menos de alguns movimentos de criptomoedas. Mas isso é coisa minha, isso aí não entra em questão. Mas o SP500 deu uma fisgada na média de 56 períodos, que eu não usava antes, só usava a média de 8. Passou a média de 8, deu para baixo, pegou a média de 56. Ok. O Bitcoin ele deu uma queda aqui da liquidação da galera aqui, que assustou muita gente. Começou a recuperação e está em acumulação nessa parte aqui, mais ou menos 47, 42. Ok. O que eu vejo que pode acontecer nesse momento, e posso estar errado, antes de tudo, o que eu vejo que pode acontecer levando em conta na questão dos modelos Stock Flow, que eu acredito que esse aqui é o que tem mais chance de, tanto esse modelo aqui com o Stock Flow básico, mas esse daqui que diz algumas coisas, que pega os alertas dos picos e das quedas. O que eu vejo é o seguinte: igual que eu falo, eu posso estar errado, mas eu num primeiro momento eu não acredito nesse exato momento em inverno cripto, por enquanto, em bear market. Por quê? Porque antes de tudo, se você for analisar, pode ver que o preço do Bitcoin, apesar de quedas, subidas e tudo, ele chegou o máximo perto possível aqui no preço aqui. Esse aqui é a média de 730, 365, 730. Essa aqui é a média de 2 anos do Bitcoin, e essa aqui é a média de 2 anos do Bitcoin vezes 5. Essa aqui normalmente pega o pico do Bitcoin, média do pico, e a média da base. Se você for se você for ver, a melhor hora de compra normalmente quando chega aqui na base, tirando aqui o comecinho aqui, e 2011 não entra muito bem porque era muito ruído. O ciclo mesmo começa para valer a partir de 2013, 2014. Normalmente melhor hora de compra do Bitcoin é quando está aqui embaixo e vai subindo, e a melhor hora de venda é quando está aqui em cima. Você pode ver lá, picos, quedas, acumulação
picos, queda, acumulação, pico. Qual a diferença desse pico aqui para esses dois outros picos, desses picos que aconteceram aqui? Esse pico não encostou aqui em cima e o preço caiu, começou a subir e ficou no meio, que significa indecisão. O pessoal não sabe o que quer e tudo, o pessoal está meio com o cu na mão. Vamos lá então, o que isso significa? Isso significa que não terminou o inverno cripto ainda, porque nesse modelo aqui que eu estou vendo não indica o pico total, que mais ou menos a média do pico, que as previsões, tanto o Stock Flow está na média de uns 100 mil dólares. Se ele chegar a 90 mil dólares, ok, tudo bem. Se chegar a 100 mil dólares, ok também, tudo bem. Se chegar acima de 100 mil dólares, ok, para quem tem lucro e tudo. Mas pegando em base que o Bitcoin é a mãe desse modelo e o que todo mundo tem que seguir, o que o Bitcoin faz, eu analiso que ainda não chegou no ponto máximo do Bitcoin desse ciclo. Posso estar errado? Pode acontecer alguma coisa fora do mercado que pode travar tudo? Pode acontecer, tanto que aconteceu aqui o Corona Day. Mas é tanto que 2 meses depois o mercado se recuperou. Mas vamos lá então. O que significa que eu vejo, que eu falo é o seguinte: o Bitcoin vai subir, algumas altcoins vão cair tudo. O que eu vejo que é interessante o pessoal se proteger é proteger o patrimônio, na questão de quem está com um lucro muito bom pode fazer o lucro, começar a fazer o lucro. Já era para ter começado a ter feito o lucro mais ou menos a partir de começou essa recuperação toda. Mas o que eu vejo que as pessoas têm que fazer é o seguinte: analisar com calma e tudo, que ver se, acredito que até que meados de outubro vai ser o X da questão. Por quê? Porque se você for analisar o gráfico do Bitcoin para setembro, ok, para aqui, setembro de 2020, setembro de 2019, setembro de 2018. Deixa eu ver se tem mais desse daqui da Binance. Aqui, ó, setembro de 2017. O que eu falo é o seguinte: esse ciclo de mercado do Bitcoin, sempre no mês de setembro, é um mês ruim pra cacete pra ele, que dá um medo e tudo. E esse medo dessa vez foi potencializado pelo medo do Fed americano tá injetando dinheiro pra cacete na economia. Algumas coisas políticas que estão acontecendo em alguns governos, China, Estados Unidos, está acontecendo algumas coisas lá bizarras lá que pode acontecer, dar uns BO mais para frente. E especulação média de mercado e tudo, pessoal no FOMO, essas coisas, o FUD, essas coisas todas. Isso está deixando a galera meio apreensiva. Eu posso estar errado, mas o que eu vejo que pode acontecer é o seguinte: a partir de segunda-feira vai recuperar o SP500, porque, deixa eu ver aqui, setembro, aqui ó, porque em setembro do ano passado aconteceu a mesma coisa, deu uma queda, subiu. 2019, setembro, porque setembro deu uma baqueada, foi normal, mas setembro, outubro deu uma queda no SP500. 2017, em setembro, deu uma queda, baqueada, mas deu uma queda também. O que eu vejo é o seguinte: eu posso estar errado, que o setembro é um mês muito ruim para o mercado especulativo, que é mais ou menos meio do ciclo dele, que são mercados futuros.
na questão de mercado de contratos trimestrais. E normalmente isso deixa a galera um pouco apreensiva. Prudência nunca é demais, porque não sabe o que vai acontecer nesse mercado. Mas sobre o que eu vou fazer não é recomendação minha. Eu vou dolarizar um pouco, colocar num DeFi da vida, colocar o que pegar um DeFi, dar um rendimento bom, colocar ele num DeFi por enquanto, para render um trocado, e aguardar as notícias. Porque mais ou menos se você for ver aqui na questão do SP500, ele está em período de acumulação acima de o que? Acima dos 40. Então não está tão ruim. Aqui a questão ele está dançando acima dos 40 no RSI. Isso é acumulação, ok? Não chegou num ponto de não chegou num ponto de, por exemplo, no novembro, ainda não chegou num ponto aqui no setembro, outubro, finalzinho de setembro do ano passado, que deu uma queda violenta. E eu acredito, eu posso estar errado, mas eu vejo que pode fazer esse mesmo movimento que fez ano passado, potencializado pela injeção de crédito americano na economia e algumas coisas extra-econômicas que estão acontecendo. Por isso que o pessoal está apreensivo e tudo. Mas se você está com um projeto bom, que tem certeza de tudo, que vai entregar os troços mais para frente, pensando no longo prazo, essas coisas tudo, talvez pode valer a pena ficar mantendo nele, tá joia? Num primeiro ponto só isso mesmo. Qualquer coisa vocês veem isso aí depois, dá um like se quiser. Até mais, gente.